tornar-se selvagem. Se a perigosa situação do planeta Terra hoje vem em decorrência de pessoas consideradas civilizadas, é preciso aprender, dentre tantas outras coisas, sobre a autonomia e a soberania alimentar com os Guarani Mia. Posso não parecer muito simpática com o que vou dizer. Em outras ocasiões certamente não seria assim, pois gostamos muito de dar risada. O povo Guarani Mia é muito alegre. E eu sempre me esforço para ser quem sou de fato feliz, apesar dos pesares mesmo quando falo de assuntos problemáticos e ruins. Mas neste momento da história, diante do medo dos mais velhos e do lamento das pessoas na aldeia, por ser indígena Guarani Mia e por ter aprendido tudo o que aprendi, quando penso no planeta Terra agora não nele apenas, mas em nós nele, eu realmente gostaria de acreditar em vidas passadas. Às vezes desejo ter vivido em outra era para não sentir e não ver tantas coisas incompreensíveis. Eu poderia perfeitamente ter vivido no tempo dos dinossauros e ter sido comida por ter sido mastigada por um dinossauro. Acho que seria uma situação bem melhor do que a que temos hoje. Uma das coisas que digo para os mais velhos e para vocês, Juruá, em momentos de encontro, é que seria importante fazer antropologia na cultura de vocês. Tirar o Guarani da aldeia para ele ficar na casa de vocês e observar vocês todos os dias. Sentir, refletir, tentar entender, fazer relatórios e finalmente produzir uma tese de capa dura, bem bonita, com muitas páginas, fotografias, gráficos e referências a outros estudos, para concluir e dizer aos Juruá para se tornarem selvagens, para que se tornem pessoas não civilizadas. Pois todas as coisas ruins que estão acontecendo no planeta Terra vêm de pessoas civilizadas, pessoas que não são, teoricamente, selvagens. Se fizéssemos um estudo antropológico na cultura de vocês, teríamos qualificações e um respaldo maior para conseguir convencer muitas pessoas a se tornarem selvagens, a se tornarem pessoas não tão intelectuais, não tão importantes. Vocês passariam a correr o risco diário de ser assassinados, de ter suas casas e suas famílias queimadas, seus filhotes queimados. Mas de um modo geral, vocês seriam melhores. Não fiquem assustados, tenho amigos juruás muito queridos e contamos com muitos parceiros juruás que lutam conosco. Muitos já morreram e outros ainda vão morrer. Tornar-se selvagem não é algo que pode acontecer rápido de um dia para outro, mas algo que implicaria momentos de muita dedicação e de muito trabalho por parte de vocês, não indígenas. Apesar de vários estudos e evidências produzidos pelo mundo civilizado, as pessoas não param de fazer coisas erradas. Facilmente conseguimos perceber muitas coisas ruins e entender que não estamos nada bem. Eu sei um pouco sobre São Paulo por meio dos estudos dos próprios Juruá e de alguns relatos dos mais velhos da aldeia. Sei que aqui existiam braços de água, mas o Juruá veio e colocou cimento em cima deles. Canalizou os rios lindos que poderiam estar aí, hoje, para os Juruá beberem, tomarem banho, nadarem. Mas os Juruá querem cimentar tudo, cobrir tudo com cimento, e agora não tem água. A água foi destruída. E tenho a impressão de que ainda vamos enfrentar situações piores daqui em adiante. É muito revoltante quando a sociedade Juruá fica perplexa e indignada ao ouvir falar que o povo indígena no Brasil comete infanticídio, ou que os caciques no Brasil têm 2 ou 3 mulheres, ou outras coisas do tipo. Mas o povo dos Juruá, por sua vez, faz coisas absolutamente incompreensíveis e maldosas contra seres que não podem se defender, como, por exemplo, o contrabando do marfim, que vem de um bicho tão lindo, tão gigante que é o elefante. O elefante às vezes é deixado no chão, agonizando, sangrando, porque teve uma parte de seu corpo tirada para esse mundo maluco do consumo, do acúmulo de riqueza. Será que se eu fizesse antropologia, eu conseguiria explicar para o meu povo por que o Juruá faz isso? Mas enfim, não podemos perder a esperança. Temos que lutar, estamos lutando há 500 anos. Quando eu tinha 6 ou 7 anos era muito difícil chegar à minha aldeia. Nasci há quase 40 anos em uma aldeia de 26 hectares, e lá vivi toda a minha infância, comendo milho de Juruá, esse milho amarelo que já continha veneno, porque não havia mais milho guarani. Aprendemos a comer a comida do Juruá na mesma época em que chegou à aldeia a energia elétrica, entre outras coisas. Quando os Juruá chegaram à aldeia, rapidamente depararam com a falta de arquitetura considerada conveniente, correta e confortável, porque na aldeia não existiam casas de alvenaria nem todas as outras construções da cidade, nem automóveis, nem máquinas, nem escadas rolantes. As pessoas simplesmente têm uma casinha de pau a pique e cozinham no chão com lenha, todos cobertos de terra, com as crianças descalças.
Assim imediatamente fomos considerados um povo miserável, um povo que precisa de muita ajuda, um povo de coitadinhos. Eles são muito sofridos, são muito sujos. E começaram a levar alimentos para a aldeia. Naturalmente as pessoas têm curiosidade, começam a experimentar as comidas do Juruá e se encantam com a praticidade. Mesmo sendo Guarani, o fascínio ocorria com a população indígena em vários aspectos. Desde quando começamos a consumir esses produtos, ficamos por mais de 70 anos na aldeia Guarani, na capital de São Paulo, sem comer ou plantar mais nossos alimentos tradicionais. Éramos mais de 170 famílias que tinham ocupado todo o espaço, e não havia lugar para plantar nossas comidas tradicionais. Com o passar do tempo, com esse número todo de pessoas numa aldeia pequena tendo muito acesso à cidade e as coisas dos Juruá, as coisas dos Guarani foram desaparecendo. Eu mesma só fui conhecer os milhos Guarani aos 30 anos de idade. São milhos coloridos, muito bonitos e gostosos de comer, mas antes eu não os conhecia. A partir de 2008, comecei a fazer projetos de fortalecimento cultural dos Guarani com amigos e parceiros, por meio de editais da Secretaria Municipal de Cultura e da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. E um desses projetos era sobre a questão da comida Guarani. O que é a nossa comida de verdade, nossa comida sagrada? Ainda temos essa comida ou não? E se não temos, o que aconteceu com ela afinal? Quais foram os motivos de seu desaparecimento? Como ir em busca dela? Paralelamente ao fortalecimento da alimentação tradicional, continuávamos a luta pela demarcação da terra indígena Tenondé-Porã, e tudo se somou. Fortalecíamos o movimento das mulheres na liderança, fechávamos as ruas e tentávamos resgatar nossa comida. Porque estávamos comendo só comida transgênica, comida morta que trazia doenças para a comunidade, doenças novas que não tínhamos antes. Antes não havia registros de pessoas com câncer, por exemplo. As aldeias começaram a surgir inicialmente em caráter de retomada. Retomamos a aldeia Calipete, que já era reconhecida como terra indígena pela FUNAI, mas não pelo Ministério da Justiça, em 2013. Depois do reconhecimento da FUNAI, lutamos pela portaria declaratória, dada pelo Ministério da Justiça. Em seguida vem o trabalho da demarcação física, que é o que ainda não temos. Mas antes mesmo que saísse a portaria declaratória, para dar sentido e ânimo ao esforço de fortalecimento cultural e de luta pela terra, entramos na aldeia Calipete e começamos imediatamente a plantar. Plantamos com muita alegria tudo o que tínhamos conseguido coletar em outras aldeias e em feiras de troca de sementes. Saímos da terra indígena Tenondé-Porã, onde quase não tínhamos espaço para plantar, e de repente estávamos em uma área com muito espaço. Era uma área que havia sido explorada com plantio de eucalipto pelos poceiros que moravam ali, e por isso estava muito degradada. Mas começamos a tratar a terra e a prepará-la com adubo orgânico, adubo verde. Estávamos ansiosos para recuperar a terra e poder comer nossas comidas tradicionais. Esse trabalho foi apoiado pela FUNAI de Itanhaém, pelo Centro de Trabalho Indigenista CTI, outro parceiro há mais de 30 anos, e pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, que subsidiou um projeto que se chama Programa Aldeias. Fizemos várias viagens para feiras de troca de sementes, encontros, reuniões e oficinas, tudo voltado para a sabedoria do plantio Guarani. Em 6 anos conseguimos recuperar mais de 50 variedades de batata doce e mais de 9 tipos de milho. Plantamos também amendoim, banana verde, mandioca e plantas que os Juruá chamam de PANCS, plantas alimentícias não convencionais. Nós mandamos espécies de batata doce para muitos lugares, para outras aldeias Guarani e também para agricultores não orgânicos, porque quanto mais plantarmos, menos risco teremos de perder de novo. E não tivemos que desmatar áreas imensas, botar fogo no mato ou matar os bichos de forma covarde. A passos pequenos conseguimos fazer tudo. Por trás da ideia de trabalhar cada vez mais a autonomia e a soberania alimentar Guarani, há o objetivo de manter este povo forte, porque a comida transgênica que vem da cidade não deixa as pessoas fortes de verdade. A comida Guarani tradicional alimenta o corpo e alimenta o espírito também. Isso significa que as pessoas ficam fortes para continuar lutando. Para defender a natureza, o nosso modo de ser Guarani, temos que estar fisicamente fortes, espiritualmente fortes. Para nós, a árvore tem dono, a pedra tem dono, a água tem dono. Além de Anderu, que fez tudo isso, há os Ijá de cada coisa, que tomam conta desses recursos naturais. Quando você usa indevidamente os recursos, você destrói muito. Os donos ficam bravos e vão tirar esses recursos de você.
Os mais velhos dizem, a gente protege nossos filhos do perigo. E esses donos também são pais e mães que vão proteger os seus filhos dos seres humanos quando começam a maltratá-los. Quando eu tinha 9 anos, entrei na cultura de vocês para estudar. No início foi muito sofrido. Fui estudar em uma escola estadual perto da aldeia e não sabia falar nenhuma palavra em português. Minha mãe, que já tinha uma história diferenciada das outras mulheres guarani por ter crescido sem mãe, falava um pouco de português. Meu pai também já havia tido contato com o povo juruá. Entendiam que para defender melhor a aldeia, eu tinha que aprender bem a língua do outro. Minha mãe colocou minha irmã e eu na primeira série. Minha irmã desistiu no segundo ano. Eu passei por muitas dificuldades e desisti da escola 3 vezes, mas tive uma professora que foi muito especial na minha vida. Ela foi até a aldeia atrás de mim e me levou de volta para a escola. Ela foi uma peça muito importante no meu contato com o mundo dos juruá. Depois do término da primeira série, tomei gosto pela educação que estava recebendo e que, apesar de ser diferente da aldeia, tinha coisas boas. Mais tarde, entrei no curso de pedagogia, mas só terminei o curso para fortalecer meu discurso na aldeia de que sim, podíamos também aprender a cultura do juruá. A cultura juruá também tem coisas boas e bonitas. Algumas delas são muito sofisticadas, como o conhecimento da medicina que corta um corpo inteiro, tira o coração, remenda e coloca de volta. É muito avançado de fato. Na aldeia, desenvolvo o discurso de que a nossa cultura também é importante, de que ela não é inferior a nenhuma outra cultura, de que ela também tem que continuar sendo valorizada. Um dos argumentos que uso para estimular o trabalho de fortalecimento cultural e principalmente de defesa da natureza é falar que podemos nos encantar com a cultura juruá, mas há também o risco de nos perdermos. Se não respeitarmos as regras que nos foram colocadas desde que nascemos, não vamos ter coisas boas. Temos que lembrar os ensinamentos da generosidade. Se a natureza dá a água, se a natureza dá o remédio, se a natureza dá o alimento, então o mínimo que podemos fazer, tendo ou não alguma crença, é respeitá-la. Não achamos que amanhã ou depois o mundo vai acabar. Os mais velhos também não acham isso, mas falam que agora as coisas vão ficar bem mais complicadas. E esse agora não é somente depois da última eleição presidencial e do Covid-19. Na verdade, eles estão falando isso há algum tempo, porque sabem que tem juruá nas ruas da cidade passando fome, sem casa, que tem crianças na rua, que tem idosos nas ruas, que em um território que produz tanto alimento há fome. A vida na aldeia passou a fazer mais sentido para mim à medida que eu observava a vida na cidade. A correria, o fato de que as pessoas não dividiam o que tinham com os outros, o fato de tudo ser muito individual, de os juruá não se conhecerem na rua, se esbarrarem e não darem boa tarde nem bom dia. Ninguém estava nem aí para ninguém, havia pessoas dormindo na rua e ninguém ligava para isto. E quando eu retornava para a aldeia, era tudo diferente. Todas aquelas coisas que para mim batiam como muito fortes e erradas, não existiam na aldeia. Inevitavelmente começaram as comparações. Na aldeia, por exemplo, as pessoas mais velhas são muito respeitadas, são sagradas para todo mundo, e na cidade simplesmente não é assim. Tomei a decisão de deixar de ser professora na aldeia, mesmo estando em uma categoria estável na carreira de docente, dentro da qual eu poderia me aposentar tranquilamente. Foi a partir do momento em que deixei a escola que consegui fortalecer os discursos que fazia quando ainda era professora. Quando era professora eu dividia o meu salário, ele nunca era só para mim mesma. Mas ainda assim, eu não deixava de ser funcionária pública na minha aldeia. Eu não deixava de ser aquela pessoa que no futuro, poderia ter suas coisas enquanto a maioria não tinha nada. Mas agora é diferente, consigo mostrar que posso viver como minha mãe e meu pai viviam, como meus avós viviam, sem um salário do Estado. Meus pais e meus avós não eram assalariados. Nos meus anos iniciais como professora, errei muito como professora e como guarani que entrou nessa vida sem entender direito o que era isso. Depois, por muitos anos, fiz muitas coisas boas junto com meus colegas. Sobretudo refletimos muito sobre o que se ensina, para que se ensina, o que buscamos, que tipo de alunos queremos formar. E hoje há professores na aldeia Tenondé Porã bem conscientes dessas questões, fazendo um excelente trabalho, apesar de ainda termos muito para caminhar. Saí da escola para me dedicar ao trabalho de política da aldeia como liderança, e também para fortalecer o trabalho da roça, para mostrar para as pessoas que podemos seguir um estudo de juruá, aprender bastante coisa, e depois fortalecer e viver na nossa cultura.
Eu queria mostrar para o meu povo que podemos aprender a cultura do outro para nos defender melhor, para entender melhor o outro, e que podemos estudar a cultura deste outro sem perder ou deixar de valorizar a nossa. Outra questão que pesou para mim é que o sistema de escolarização como um todo, no mundo todo, é muito falido. Isso é especialmente grave no Brasil. É absolutamente vergonhoso o sistema da educação que se coloca na grade curricular para os educandos. E se eu digo que a educação do povo juruá é falida, então imagina a educação para o povo guarani. As escolas estaduais e municipais, que estão dentro das aldeias guarani de todo o estado de São Paulo, entraram nessas aldeias sem preparação, sem que fossem pensadas as consequências disto. Como as aldeias não estavam preparadas, naturalmente não havia nenhum plano político-pedagógico. Hoje ainda temos escolas com mais de 20 anos que não têm um plano político-pedagógico. Isso significa que essas escolas têm uma parte muito grande do seu funcionamento pedagógico focada em estudos de fora, elas não têm uma educação diferenciada para os povos indígenas. E para piorar, as pessoas nas aldeias colocam na cabeça que a escola é o futuro. Com isso, muitas vezes, crianças e jovens deixam de aprender sua cultura tradicional porque estão indo para a escola. Se a escola é o futuro, se a escola vai garantir um futuro, então por que aprender e fazer outras coisas? Esse modo de pensar é um grande risco. A escola não pode ser pensada assim. Quando o aluno termina o ensino médio, ele não vai ter um emprego garantido na aldeia. Não precisamos aderir a essa ideia insana de que temos que estudar como malucos para arrumar um emprego e trabalhar a vida inteira para, só depois, à beira da morte, percebermos que não aproveitamos nada. Temos que saber que podemos aprender outra cultura, mas que depois podemos usar o conhecimento de outras formas, para fortalecer nossa cultura e para mostrar aos nossos jovens que é possível sobreviver e viver bem sem ter salário na aldeia. Saber que podemos ir para a mata, que podemos aprender de novo as coisas da natureza com os mais velhos e que está tudo bem. Se temos contato com a cultura dos Juruá há 500 anos, isto é a demonstração de que de fato, o Juruá poderia se tornar selvagem, continuar vivendo e ter um pouco mais de respeito com o planeta Terra. Não há palavras para descrever o quanto nosso planeta é magnífico, mas acho que ainda não entenderam isto direito. Costumo ir bastante para o mundo dos Juruá, mas tento trazer o mínimo possível para a aldeia das coisas de lá que não são boas. As coisas boas trago também, mas elas costumam chegar por si mesmas, por meio da TV e do mundo atual tecnológico principalmente. O que faço ali então é peneirar o que vem para dentro e conversar com as pessoas sobre isto. Até onde você aceita isso? Até onde você tem que ter isso também? Tento diminuir o conflito do que chega com a dinâmica tradicional guarani de ter só o suficiente para uma vida tranquila e saudável. Como também vivo na cidade e me alimento com a comida de vocês, em muitos momentos me coloco na mesma situação de vocês. Acho que muitos dos Juruá querem lutar, e que há muitos que choram também, que ficam revoltados. Só não sabemos como nos unir, como juntar forças, como juntar os estudos e a reflexão e realmente dar as mãos para lutar e proteger essa natureza imensa que não é importante só para o Brasil, mas para o planeta todo. Talvez um dia o Juruá perceba que é importante apoiar a questão indígena não porque somos bonitinhos, coloridinhos ou porque usamos peninhas e temos criancinhas pintadinhas, mas por uma questão de sobrevivência de todas e todos. Podem acusar os indígenas de tudo quanto é tipo de coisa, mas os povos indígenas são as únicas pessoas aqui no Brasil que respeitam a natureza de fato. Basta digitar no Google territórios indígenas no Brasil para visualizar rapidamente os territórios indígenas, sempre verdes, no meio do mato, sem áreas descampadas, sem áreas queimadas, apesar do que diz o governo atual, que os indígenas cansaram de ficar olhando para as estrelas. Gosto de chamar mais pessoas para serem selvagens. O nosso planeta, do jeito que está sofrendo muito, está chorando, está gritando. E por estarmos integrados com ele, vamos ter que começar a viver, a ver, a saber e a ter que enfrentar muitas coisas negativas também. Fumo cachimbo, faço fogo no chão, cozinho, durmo e acordo com a cantoria dos passarinhos. E tudo isto é tão simples, mas é tão bonito, tão lindo, tão importante. Guarani Gerá, tornar-se selvagem. Pesiagrama Belo Horizonte, número 14, página 1219, 2020.